Horas e 40 minutos, deixa eu retomar aqui a seriedade que esse caso precisa, porque você que está em casa, quando a gente fala caso Genivaldo, você deve pensar assim, nossa, ainda? Pois é, ainda, gente. No dia 25 de maio, faz um ano que este homem, um homem negro de 38 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, ele teve essa abordagem desastrosa por 3 policiais rodoviários federais, foi colocado no porta-malas de uma viatura, onde ficou com gás lacrimogêneo, resistindo ali até a morte. E você pode estar se perguntando, né, você que está em casa, mas quanta coisa gente? São várias situações. Primeiro tem o processo, como o repórter Lucas Moura já explicou aqui pra gente em outros momentos, tem um processo civil, tem um processo criminal. O criminal dá conta dos policiais, do que acontece. Como a gente já mostrou aqui, vários pedidos para eles responderem em liberdade e foram negados, eles continuam presos, tá? Então isso aí está correndo, a gente continua acompanhando. Um outro processo que corre é em relação à indenização. Indenização da família, indenização da viúva. E também tem este outro processo que o Ministério Público Federal nos informou hoje que a ação civil pública está suspensa. Que ação civil pública é essa? Gente, é uma instituição, se chama Educafro Brasil. Essa instituição pediu uma indenização de 128 milhões de reais à União, ao governo federal, como a gente fala, referente à morte de Genivaldo de Jesus Santos. Mas por que uma instituição ia pedir essa indenização, Mariana? Porque, gente, eles trabalham justamente com ações para minorias sociais. A população negra, por exemplo, é maioria no nosso país, mas é considerada minoria social por acesso a oportunidades. Então, essa instituição faz justamente isso. Tenta trazer uma reparação de dano coletivo, de dano social à população negra, à população brasileira de uma forma geral. O que o Lucas Moura vai ao vivo agora com a gente explicar, desde já, boa noite, Lucas, é entender esse processo. O Ministério Público, nos parece, Lucas, que estava de acordo com a Educafro, no sentido dessa indenização de 128 milhões de reais. O que aconteceu agora? O que significa essa suspensão? Explica pra gente. Boa noite. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, o Ministério Público continua sendo a favor da indenização que seria paga pela União para, de alguma forma, dirimir ou compensar o dano que considera o Ministério Público que foi causado à coletividade. Seriam 128 milhões de reais pagos pela União no sentido de aplicação em ações para poder, de alguma forma, minimizar ou dar uma contrapartida pelo impacto negativo causado, já que, segundo o Ministério Público Federal, a ação dos policiais, como representantes da União e do poder público de modo geral, nesse caso do governo federal, de alguma forma trouxe transtornos à população como um todo e especialmente à população negra. É o que entende o Ministério Público. Esse posicionamento do Ministério Público dentro dessa ação que você acabou de falar aconteceu no dia 19 de março. A Educafro Brasil moveu a ação pedindo 128 milhões da União, não para a instituição, mas para que a União investisse em ações, e aí a sentença diria que ações seriam essas, para poder de alguma forma compensar o dano causado à coletividade. A ação é da Educafro. No dia 19 de março, o Ministério Público se posicionou, na verdade, dentro da ação, dizendo: sou a favor do que pede a Educafro, acredito que o valor deve ser de 128 milhões de reais mesmo. Até aí tudo bem, o processo deveria caminhar para uma sentença, nós teríamos alegações de ambas as partes, de todos os lados, e nós teríamos uma sentença. No entanto, no dia 31 de março, o juiz responsável pelo caso da 7ª Vara Federal daqui de Aracaju, daqui de Sergipe, melhor dizendo, ele decidiu que iria suspender o andamento processual
a pedido das partes, neste caso União e Educafro, para que eles tentassem a consolidação de um acordo extraprocessual. Como é que funciona na prática, para poder explicar quem está nos acompanhando? Em uma ação civil dessa natureza, nós temos a parte que pede o valor, né, que diz, olha, eu quero que você pague 128 milhões de reais, é a Educafro, com apoio do Ministério Público. Aí você tem a parte que diz, eu terei que pagar alguma indenização, ou reconheço que devo pagar, mas não quero que seja 128 milhões de reais, que neste caso é a União. Se não houver acordo entre as partes, quem decide e quem dá a sentença é o juiz, dizendo quanto a União terá que pagar. Mas existe a possibilidade de resolver isso fora do processo, através de um acordo. Sendo bom para ambas as partes, o acordo ele pode acontecer. Então o juiz, a pedido da Educafro e da União, segundo a nota do Ministério Público, decidiu suspender o andamento desse processo. Então esse processo nesse momento está suspenso, mas não está suspenso porque, por exemplo, não voltará a ter andamento ou porque está faltando algum requisito legal para que ele ande. Não, não é isso. Está suspenso a pedido das partes. Ambas as partes estão, neste momento, conversando e em tratativas para fechar e para poder, naturalmente, definir um valor. Pelo menos essa é a expectativa, a gente aguarda para saber o que acontecerá, lembrando que essa suspensão segue até o dia 1º de julho. Então tem prazo para acabar. Se até o dia 1º de julho não houver um posicionamento de acordo entre as partes, o juiz ele retoma, dá seguimento, tira a suspensão do processo e o processo segue na 7ª Vara Civil da Justiça Federal aqui em Sergipe. É a mesma vara, viu, Mariana, que corre o processo cível da família de Genivaldo, que pede indenização também à União. É nessa mesma vara. Lá, na 7ª Vara, correm os dois processos. O que é da Educafro pedindo à União que pague a coletividade e o que é dos advogados da família de Genivaldo pedindo que a União pague a família, que indenize a família. No processo que diz respeito à família, e nós já conhecemos todo o andamento, nós já trouxemos aqui em diversas situações, nós sabemos que há um imbróglio, né? Nós temos uma situação em que a União pede a retirada do nome da Maria Fabiana da lista das pessoas que poderiam ser indenizadas, tentou um acordo extrajudicial também, esse acordo foi frustrado. Enfim, nós temos uma série de situações acontecendo também dentro desse ambiente processual cível, mas de pedido da família de Genivaldo. E para a gente fechar todo esse assunto, nós entramos em contato com a família do Genivaldo, através dos seus advogados, que se posicionaram dizendo que não são titulares da ação que é encabeçada pela Educafro, naturalmente. É uma ação coletiva, né, uma ação pública que busca reparar danos à coletividade. Eles não têm relação com essa ação processual, e sim com a que pede indenização à família. Mas disseram que o posicionamento do Ministério Público, dizendo que acredita que os 128 milhões de reais deveriam ser pagos à coletividade, só referenda e reforça o pedido que eles fazem na outra ação, na ação que está ligada, de fato, à família. Porque se o Ministério Público diz, na ação à coletividade, que devem ser pagos 128 milhões de reais, eles acreditam que isso, de alguma forma, embasa a ideia de que na ação de indenização à família, um valor considerável, um valor que eles consideram justo, também deve ser pago, um valor que, inclusive, por eles, é pedido muito próximo da faixa de 100 milhões de reais também, viu, Mariana? Pronto, Lucas, é aí que eu quero me aprofundar, porque quem está em casa é muita informação para a gente digerir de uma vez só, viu, Lucas? Quem está em casa, algumas pessoas me mandaram algumas mensagens perguntando o seguinte: mas 128 milhões nessa solicitação aí é do Cafro junto com o Ministério Público Federal e a família. Então, assim, Lucas está trazendo para a gente que ele entrou em contato mais cedo com os advogados da família e tudo ainda está correndo. Então, só para deixar claro, viu, Lucas, para quem está em casa, eu te passo para reforçar essa informação sobre a indenização para os familiares, que é uma coisa diferente do que a gente está falando agora, né? Isso, qual seria o valor, em que pé anda esse outro processo da família? Em relação à indenização aos familiares, aí nós temos a informação de um processo cível
também que correm na mesma vara, no qual, como eu disse, há uma grande discussão e há uma situação ainda a ser discutida em relação a valores e tudo mais. Nós sabemos que o valor solicitado pelos advogados da família Genivaldo foi em torno também de 100 milhões de reais. Por isso que quando a pessoa ouve 100, sente alguns milhões de reais, acha que se trata do mesmo processo, porque são valores próximos nos seus números, né? Mas, apesar de serem valores próximos, o solicitado pela Educafro e pela família Genivaldo são processos completamente diferentes. Qual a situação atual do processo em que a família de Genivaldo pede indenização a ela, a família? A situação é a seguinte: a última movimentação processual que nós trouxemos aqui semana passada, foi da Advocacia Geral da União, a AGU, que representa a União, solicitando a retirada da Maria Fabiana, a viúva do Genivaldo, da lista daqueles que teriam a possibilidade e legitimidade para poder solicitar a indenização. Sobre essa matéria, nós não temos um posicionamento ainda. Sabemos que os advogados são terminantemente contra. Eles querem, naturalmente, que a Maria Fabiana permaneça, defendem a legitimidade dela como parte, mas até agora não há um valor definido. Dentro desse processo já foi realizado o ambiente de negociação extraprocessual, que é o que está acontecendo lá no processo da Educafro, mas não houve acordo. O valor oferecido foi muito baixo, essa é a informação que nós temos. Existe um acordo de confidencialidade, um termo de confidencialidade desse acordo extraprocessual, então os valores não foram divulgados. O que nós podemos dizer é que foram valores baixos e que não atenderam ao que queriam os advogados representando a família de Genivaldo. Se o que foi oferecido pela União não atendeu, o processo segue. Quando o processo ia seguir a caminho de uma sentença, que é o juiz que decide, então, em casos assim, o que foi que aconteceu? A Advocacia Geral da União peticionou pedindo a retirada da Maria Fabiana. Aí aparece um novo impedimento para que o processo siga seu curso natural. E aí o que acontece? O juiz terá que decidir sobre essa matéria da petição para depois seguir com o desenrolar natural do processo. Então essa é a situação. Nós estamos, na verdade, agora aguardando um posicionamento definitivo sobre o que colocou a Advocacia Geral da União, se a Maria Fabiana deverá permanecer. Até agora ela está lá, né? Ela está como uma pessoa habilitada no processo, inclusive. Então até agora ela permanece, mas deverá haver sim um posicionamento do magistrado sobre esse assunto para que depois o processo volte a correr e caminhe para uma sentença. Nada impede que outros acordos sejam discutidos e cogitados no decorrer do processo. Agora é esperar que esse entrave seja superado para que o processo siga, Mariana. Agradeço, Lucas, pelas informações. A gente se debruça de fato nesse tema, porque o caso Genivaldo foi assunto não só nacional, mas internacional. O mundo está acompanhando o caso Genivaldo. A gente segue por aqui.